Olá, bom dia a todos. Enquanto que o pessoal está entrando aí, né? Já vamos fazer o início aí do nosso webinar. Sou a Gisela, eu atuo aqui na área comercial da Dinâmio, né? Em conjunto aí, né, com o time. E hoje serei responsável aí, né, por dar sequência aí nas tratativas iniciais desse webinar. Então, falando um pouquinho, né, sobre a nossa programação de hoje, faremos alguns avisos relacionados ao tema, né, que a gente está apresentando também. Falarei um pouquinho sobre a dinâmica e as entregas que a gente tem hoje, né, inclusive as parcerias com a Manage Engine. Depois passarei a palavra aí para o Arthur, que dará sequência aí no tema, né, de como transformar sua central de serviços em uma USM eficiente. E teremos aí no finalzinho ainda um tempo de perguntas e respostas. Então, qual que é o objetivo desse webinar? É a gente compartilhar experiências, tá? Então, levar aí as melhores plataformas que hoje existem no mercado para que ajudem aí no dia a dia, né, aí do nosso time aí de TI e também, né, agilizem as entregas que a gente precisa aí, né, atender dentro das empresas. Esse webinar, ele é ao vivo, mas ele está sendo gravado. Então, você receberá um link com a gravação juntamente com o certificado após a exibição desse conteúdo. Para a parte de perguntas e respostas, por favor, utilizem aí o botão de Q&A, tá? Então, no finalzinho, a gente vai ter ali, né, os esclarecimentos. Responda a nossa pesquisa de satisfação que está sendo disponibilizada durante o webinar. Com base nele, a gente fará a entrega também, né, do material após a apresentação. Siga-nos nas nossas redes sociais, tá? Então, sempre temos aí, né, novidades em relação a conteúdos, né, dos serviços da Dinâmico, como também a disponibilização dos próximos webinars que teremos. E qualquer dúvida, qualquer necessidade aí de apoio que vocês tenham, entre em contato com a Dinâmio aí através do comercial@dinamio.com.br. Falando então um pouquinho aí sobre a Dinâmio, né? Então, a Dinâmio, ela está no mercado aí desde 1996, então hoje nosso foco é realmente ajudar as empresas com o crescimento e inovação e segurança. Temos uma equipe especializada aí no horário 24/7, então se precisarem de qualquer atendimento fora do horário comercial, temos aí um time também, né, à disposição. Contamos hoje aí com mais ou menos 70 especialistas certificados, atendimento global, né, então tanto empresas nacionais como multinacionais, e temos aí as principais empresas de tecnologia, né, fabricantes de tecnologia nas nossas parcerias. Falando um pouquinho de números, então, nosso time de operação, a Dinami tem um time 100% especializado em operação, né, de atividades e rotinas de TI. Então, contamos aí hoje com mais ou menos 2.400 servidores administrados, 33 mil usuários em atendimento, o que gera aí mais ou menos 4.000 chamados por mês. A Dinâmio separa hoje as entregas em quatro pilares principais. Na parte de Digital Workplace, né? Trabalhamos hoje com a plataforma da Microsoft 365. Então, o que vocês precisarem em relação a projetos, migração de file server para o SharePoint Online, assessment de segurança, né? Da parte do 365 também, consultorias especializadas, né, em cima das plataformas. E se precisarem também aí de renovação de licenciamento, aquisição de novas licenças, fiquem à vontade também em entrar em contato conosco. Na parte de cybersecurity, a gente tem uma equipe especializada hoje para gerenciamento do seu ambiente de segurança. Então, aí, se vocês precisarem aí de um SOC, gerenciamento de antivírus, gerenciamento de firewall, gerenciamento, né, de toda a plataforma aí de segurança, né, da parte de CIEM também, a gente consegue, né, fazer essa operação aí para vocês em conjunto. E contamos com licenciamentos também para essa área de segurança. Então, licenciamento de antivírus, né, XDR, EDR, parte de backup, hoje atuamos com a Vim, com as plataformas da Vim, para backup de infraestrutura on-premises, né? Então, a sua infraestrutura local, VMs, né? Banco de dados. É a parte de Vim para 365 também. Então, todos os dados hoje que trafegam no 365 são de extrema importância também. Então, a Vim hoje oferece uma plataforma 100% destinada a guardar, né, esses dados em segurança. Em governança de acessos e identidades, IAM, IGA, IDM, né? Então, diversas formas de se falar, né, o nome desse tipo de governança. A gente trabalha hoje especializado com a Corp, então é a nossa parceira estratégica nessa relação de governança de acessos.
E a Manage Engine, a gente tem, né, todo o leque aí, né, que hoje, inclusive, né, o webinar é destinado a uma das plataformas. Então, se vocês precisarem de ferramentas de gestão de endpoints, gestão de vulnerabilidades, atualização, né, de patches, né, e updates, a gente consegue trabalhar com ferramentas da Manage Engine. Falando então um pouquinho na parte de operação, né, de IT Operations, é o atendimento ao end user que a Dinâmio também consegue oferecer para vocês, seja 24/7, seja somente no horário de plantão, né? Então, as empresas aí que atuam 24/7 hoje têm uma dificuldade, né, de conseguir, né, ter um time 100% especializado e focado nessa parte de atendimento dos end users, então a Dinâmio consegue atualizar, ajudar vocês nesse sentido. Parte de monitoramento, gestão de data centers, né, e até atendimento field service para alguma demanda específica. Projetos aí, né, e suporte para toda plataforma Windows Server. Também temos especialistas Linux e na parte de cloud atuamos hoje 100% com a cloud Microsoft na questão de projetos, licenciamentos, né, a parte de entrega. Licenciamento, né? Então, nessa parte de gestão de endpoints, a gente tem hoje uma frente muito forte também com a Manage Engine na plataforma do Patch Manager Plus, que vem aí sendo, né, um forte braço na parte aí de substituição do ambiente do WSUS, né, que teve aí o encerramento das atualizações anunciados pela Microsoft no ano passado. Então, se vocês estão precisando aí de uma nova plataforma para fazer o gerenciamento, né, de patches e updates, seja Microsoft, Linux, aplicações terceiras, macOS, o Patch Manager, ele é 100%, né, confiável nesse sentido. Na parte de cloud, né, infraestrutura, né, de IT, então a gente tem aí também a parte do Azure IaaS, então projetos, né, e voltados, né, à parte de IaaS, na parte de Windows Server e Linux também. E lógico, né? Como o nosso time de operação, né, ele hoje é agnóstico à ferramenta ou aonde esse ambiente está, né, hospedado, seja dentro de casa, seja numa parte, né, de ambiente híbrido, né, seja Amazon, AWS, Google, na parte de operação a Dinâmio consegue atender vocês nessas entregas, tá? Então, e se precisarem também, a gente está à disposição aí para conversar. Falei um pouquinho, né, sobre a parte dos nossos fabricantes, né, nossos parceiros estratégicos. Então, aí, né, a gente consegue ajudar vocês na parte de entregas de licenciamentos, suportes, operação, consultoria e o que vocês precisarem aí, né, para melhorar as entregas do ambiente. Eu passo agora a palavra para o Arthur, que dará sequência nesse webinar hoje, né, com o tema aí de como transformar sua central de serviços com um USM eficiente. Arthur, é contigo. Obrigado, Gisela. Bom dia, pessoal, tudo bom? Vou compartilhar agora aqui minha tela com vocês. Mas antes de já ir para o tema, eu queria dar uma breve introdução aqui, né, à Manage Engine com vocês. Então, né, a Manage Engine é uma divisão da Zoho Corp, né, Zoho Corporation, e é líder em soluções de gerenciamento de TI, tá? Então, dentro da Zoho Corp, a gente tem várias iniciativas e soluções, começando ali atrás com o WebNMS, né? Foi criado lá em 1996, né? Era voltado mais para IoT, né? E também fazer ali o gerenciamento unificado de redes, tá? E ali, em 2002, surge a Mengenge, né, focada em soluções de gerenciamento empresarial, que é justamente o ponto central da nossa conversa de hoje, da nossa solução ali, que a gente vai conversar sobre o Service Desk Plus. 2 anos depois, a gente teve a própria Zoho, né, que oferece ali aplicações para negócio, colaboração, produtividades, né? Muitos já devem conhecer. 2005 vem a Zoho Schools of Learning, né, com uma proposta ali de formar jovens talentos ali em tecnologia e em soft skills, né, contribuindo ali para um desenvolvimento local de profissionais. E mais recentemente a gente tem ali o Trainer Central, que é a plataforma de treinamento completa para os nossos parceiros, e o Quentro, né, que é uma solução de orquestração de workflow. Então, a Manage Engine
é de propriedade privada e lucrativa desde sua criação, então ela não teve nenhuma contribuição externa, né, para ser o que é hoje. Tem mais ali de 20 anos de experiência no mercado, mais de 4.500 funcionários dedicados da Manage Engine, mais de 280 mil clientes que utilizam, né, os produtos da Manage Engine, que confiam, né, perdão, está mais ali de 190 países pelo mundo, né? Tem mais aí de 120 produtos e ferramentas para gestão de TI e mais de 34 escritórios globais espalhados pelo mundo. Que a gente tem alguns valores da Zorro Corp, então apoia empresas emergentes, ela abraça talentos, né, não credenciais também. 40% do orçamento é dedicado, né, à pesquisa e desenvolvimento também. Tem um investimento a longo prazo nas pessoas, né, em clientes, em parceiros, vem princípios antes dos lucros e também tem um comprometimento com a privacidade, tanto dos seus colaboradores, né, quanto dos seus funcionários, enfim. Aqui tem um mapa de todos os escritórios aqui da Zorro Corp, espalhado pelo mundo. Aqui, então, a gente se encontra em São Paulo, aqui no Brasil. Também tem outro escritório, né, ali da Zorro próprio, né? A Managing Engine fica aqui em São Paulo, mas a Zorro ali fica lá em Florianópolis, né? Entre outros lugares aí, no mundo. Então, né, vamos para o que interessa mesmo, que é o tema do webinar de hoje, de como transformar sua central de serviços com um USM eficiente. Hoje a gente vai falar da nossa solução do Service Desk Plus, que vai focar justamente nisso. Mas antes de, né, em si para a solução, a gente vai ter como se fosse uma linha do tempo aqui da maturidade da gestão de serviços dentro desse mundo empresarial, né? Passando ali do ITSM para o ESM e agora o SM, né? Que representam a expansão do próprio conceito, né? Saindo de um foco exclusivo para TI, né? E chegando em toda a organização, tá? Então, o ITSM, Gestão de Serviços, Tecnologia da Informação, né? Tem ali com foco de organizar suporte, né? Incidentes, mudanças, ativos, atendimento aos usuários. E o ESM é a evolução natural do ITSM, né? Que vai levar esses mesmos conceitos do ITSM para toda a empresa. Então, para RH, facilities, compras e muito mais. Então, a gente vai ter o USM, tá? Que é a fase mais moderna e simplificada, né? A gestão unificada de serviços, né? Em que não importa o departamento, né? O serviço vai ser serviço. Então, a gente vai conseguir fazer uma padronização de um mesmo modelo para toda a empresa, tá? E aqui eu vou trazer alguns desafios comuns que a gente pode enfrentar, né, pelas equipes ao não ter um ESM aplicado em si na sua própria empresa, tá? Então aqui a gente vai ter uma entrega, né, de serviços inconsistentes, né? Então quando cada chamada ali é tratado de um jeito diferente, né, dependendo da pessoa ou até mesmo, né, do time, do setor, pode isso daí acaba sendo causado mesmo pela falta desses processos padronizados na empresa, né? Então sem padronização, né, acaba não tendo essa qualidade de serviço para toda a minha empresa, né? Então, acaba não tendo uma gestão eficaz, né? A gente acaba tendo também lacunas de processo de automação. Então, quando muitas atividades acabam sendo manuais ou também tendo, por exemplo, aprovações informais para um determinado projeto, né? Por falta desses processos que ainda não foram mapeados, não chegaram a ser, vai causando ali uma lentidão maior na resolução, por exemplo, de um chamado. Tá? A gente também ali, né, puxando ali o primeiro tópico, a gente vai ter ali a experiência mediana do cliente, tá? Então, quando o usuário acha, né, muito burocrático, lento também, não tendo uma experiência muito confortável, né, a experiência dele já acaba ficando ruim e degradando toda a imagem ali desse processo, né, do Service Desk.
tá? Então, né, hoje o usuário final, né, por exemplo, ele compara, né, o Service Desk de uma empresa com uma experiência que ele tem na Amazon no iFood, que é totalmente simplificado, muito rápido e muito ágil, né? Tudo muito instantâneo, né? Não com uma TI de 10 anos atrás que era não era tão preditível, esperavam acontecer algum problema antes de ficar realmente preparado para que algum problema acontecesse na empresa. Tá? A gente vai ter ali uma abordagem individualizada para gestão de serviço também, né? Então, ali onde cada área vai criar o próprio jeito de atender uma solicitação, né? Causando alguns processos isolados na empresa, é, em consequência, tendo falta de métricas consolidadas de como está o SLA, por exemplo, como está o atendimento, etc. Então, se cada departamento trabalha, né, em diferentes partes únicos, né, a empresa nunca vai operar como um sistema único, né, vai sendo dividido em várias partes, né, o que pode acabar levando aí essa parte de falta de métricas consolidadas, né, para saber como uma empresa está ao todo e não como está só cada setor. Eu preciso unificar todas essas informações. Também vou ter aqui a parte de levar o gerenciamento de serviço para além de TI, né? Então, somente a TI vai ter processos, né? Toda essa organização, né? E as outras áreas vão continuar sendo organizadas só por e-mail ou por WhatsApp ou qualquer meio, né? Outro meio de chamado, né? Isso acontece porque muitas empresas podem ter a visão, né, que o gerenciamento de serviços pode servir só para TI, né, o que não é verdade. Isso daí, na verdade, limita o gerenciamento ao todo da empresa, tá? Então, quando a gente limita esse tipo de gerenciamento de serviços só para TI, a gente vai acabar trazendo ali alguns gargalos operacionais e uma experiência desigual entre todos os departamentos também, tá? E por fim, a gente vai ter, né, ali a conformidade com regulações de privacidade. Então, dificuldade em controlar dados sensíveis e comprovar auditorias também, por causa de processos que ainda estão sendo realizados manualmente, ou por falta de registro de ações, algum histórico também, permissões mal definidas, né, informações espalhadas por setores não unificadas, né? Então, logo, sem rastreabilidade, o controle do seu ambiente vai ficar um caos, né? Você precisa de um compliance para ter tudo isso bem resolvido, bem unido. E o resultado, né, de não ter tudo isso sob seu controle, né, vai ser a ausência de uma experiência e a entrega de um serviço completo para todos os envolvidos, tá? Então, o usuário, agentes, gestores, todos vão sentir uma necessidade de uma ótima experiência para prosseguir ali com o SM, tá? Então, quando a gente não tem isso, todos vão ser afetados, né? Independente se um setor está conseguindo realizar isso muito bem e outros não estão tendo tanta importância como deveria ser, ou todos os processos estão separados, todos vão sentir, né, o peso de não ter um ambiente bem estruturado. Tá? E como que a gente consegue ajudar no Service Desk Plus? Né? Eu vou pegar um conceito aqui básico do Service Desk Plus, que a gente consegue separar nosso chamado em duas categorias, né? Chamados de solicitações e chamados de incidentes. Tá? Então, hoje a gente vai mexer com essas duas categorias no Service Desk Plus. Tá? Então, aqui eu tenho um fluxo de trabalho de gestão de incidentes, né? Onde eu tenho um novo incidente, tenho que categorizar, analisar, comunicar com o usuário final, resolver o incidente e até fechar o incidente, tá? Então, eu vou pausar aqui e vou direto para a ferramenta para mostrar para vocês como funciona na prática. Bom, aqui eu já estou na tela inicial do Service Desk Plus, tá? Aqui eu vou ter todas as minhas instâncias,
né? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma de TI e uma de RH. Aqui eu vou conseguir separar as minhas instâncias, os meus departamentos, e posso também criar um modelo único, separar alguns modelos, por exemplo, de incidente ou de serviços, que não serviriam para o RH, mas serviriam para o Helpdesk IT, por exemplo. Enfim, vou conseguir separar todos os meus departamentos por instâncias, mas também vou conseguir dados, né, e etc. Vou conseguir fazer essa unificação. Bom, aqui, ao clicar, por exemplo, em uma instância, eu vou ter a visão inicial de um técnico, tá? Então, aqui ele vai ter a visualização das tarefas do dia dele, um breve resumo, os avisos dele, lembretes, né? As aprovações pendentes que ele vai ter ali naquele ambiente, tá? E aqui ele vai ter o painel dele, por exemplo, né? Pegando naquela parte ali de ter um novo incidente, ele vai conseguir visualizar aqui, né? Como as solicitações aqui no Service Desk Plus estão sendo abertas. Estão por e-mail, formulário web, alguma integração, né? Pelo próprio portal do Service Desk Plus, tá? Então vamos ter várias maneiras de como uma solicitação pode ser criada, né? Por chatbot, por WhatsApp, enfim. E aqui eu vou ter a parte de todas as minhas solicitações, tá? Então aqui eu vou ter a separação entre solicitações de serviços e solicitações de incidente. É o que a gente vai focar hoje. Então, né, o básico ali do Service Desk, vou conseguir ver o estado dela, data de criação, local, né, para que técnico está atribuído, o solicitante final, o assunto e também está relacionado a algum grupo, tá? Como vai funcionar, né? Dar um exemplo aqui de um e-mail de como um usuário final vai abrir um novo incidente, tá? Então, eu vou vir aqui, né? Essa daqui vai ser a cara principal, né? Que o usuário final vai ter ao abrir uma solicitação, né? Pela página ali do Service Desk Plus, né? Vão ter outras várias, claro. Então, ele vai ter aqui algumas soluções comuns que eu posso deixar para o meu usuário final, né? Vou ter aqui algum resumo das solicitações desse usuário, vou ter os ativos que estão associados a ele, que eu vou conseguir associar. Então, por exemplo, quando eu abrir ali um chamado de incidente, né, por exemplo, alguma coisa, né, um vírus no meu computador, eu já vou conseguir identificar qual ativo está relacionado ao usuário final. Então, vai ser muito mais fácil de descobrir onde está o problema, tá? Então, aqui eu vou ter, né, a possibilidade de criar um chamado tanto de incidente quanto de um serviço, tá? Também posso fazer a reserva no ativo e procurar soluções que os técnicos podem deixar em aberto para que os usuários finais consigam visualizar, tá? Então, aqui a gente vai informar um problema e aqui a gente vai ter um catálogo de incidentes, tanto para incidentes quanto para serviços que eu vou conseguir criar, né? Aqui eu tenho e-mail, software, outros. Vamos supor que eu estou com um problema de software e a aplicação está travando frequentemente, tá? E aqui eu já consigo deixar um modelo pré-definido, tá? Que a gente vai ver ali agora aqui para frente, que eu já consigo deixar um modelo pré-definido para saber as informações que eu quero em específico do meu usuário final, tá? Então já consigo, perdão, eu já consigo deixar aqui um assunto pré-definido, por exemplo, e já consigo deixar uma breve descrição do que esse usuário final tem que colocar ali no meu e-mail. Ah, então aqui eu já consigo definir, né, por exemplo, o que é obrigatório esse usuário final definir, etc. Tá? Bom, vamos para a parte aqui de modelos agora, vamos voltar ali. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar ali para minha visualização de técnico, né? E como vai chegar, como vai chegar essa solicitação aqui, né? Eu vou ter a solicitação, posso estar envolvido em algum grupo, posso definir, por exemplo, alguns modelos, alguns tipos de chamados que só vão chegar para um técnico específico, para um grupo específico, etc. Vou conseguir fazer isso, para um local específico também, tá? Então, vou clicar aqui no chamado qualquer, e aqui eu vou ter, por exemplo, uma descrição do que foi realizado, né, do que o meu usuário final identificou, e aqui eu vou ter as propriedades que eu posso deixar para o meu técnico,
né, que está cuidando daquele chamado e definida aqui, né, o grupo, técnico, categoria, prioridade, urgência, posso adicionar mais aqui, local, departamento, como também posso criar modelos para já deixar isso pré-definido e já ser atribuído automaticamente ao técnico que vai resolver esse tipo de chamado, tá? Não só isso, mas eu também vou ter aqui a parte, né, de resolução de um chamado. Então, vou conseguir criar resoluções daquele chamado, colocar anexos também, colocar soluções também. Então, em alguns modelos eu já consigo deixar aqui algumas sugestões de soluções, né, para que o técnico perca o menor tempo possível cuidando daquele chamado e o usuário final tenha a sua resposta o mais rápido possível, tá? Então, já consigo deixar aqui algumas soluções pré-definidas e já consigo deixar aqui soluções tentadas pelos meus técnicos, né? Então, quando eu estou ali cuidando de um chamado em grupo, né, para que eu não perca tempo, né, de mais técnicos do meu grupo, eu já consigo deixar aqui algumas solicitações que foram tentadas. Consigo, né, adicionar modelos de tarefas, né? Então, por exemplo, eu já consigo definir um processo ali, algumas tarefas que esse técnico vai ter que realizar durante o chamado, né? Então, por exemplo, o chamado não pode ser concluído até que ele realize todas as tarefas, né? Se não for resolvido, né, ele vai conseguindo criar aqui novas tarefas ou adicionar alguns modelos de tarefas que a gente vai ter aqui, tá? Vou ter a lista de verificação, vai servir mais como uma checklist, tá? Então ali eu vou colocando box ali, por exemplo, eu realizei o deployment de um software, por exemplo, fiz a atualização dele, etc. E eu vou marcando as coisas que eu fiz, tá? Vai ajudar justamente aqui a parte de tarefas. Vou ter a parte de logs de trabalho do meu técnico, tá? Então, eu vou conseguir adicionar logs de trabalho aqui, colocar o proprietário, né? O técnico, o horário de início, horário de término, o tempo levado no total, se teve algum custo, né? Por exemplo, o computador quebrou e realmente vai precisar trocar, eu posso colocar aqui um custo. Consigo adicionar tipos de log de trabalho também, tá? Escalonamento, acesso remoto, etc. O que eu, né, detalhar mais o log e colocar aqui uma descrição, além de conseguir considerar o log de trabalho como uma primeira resposta ali a um incidente. Vou ter aqui a análise de tempo do meu técnico, tá? Então, vou conseguir associar um SLA para um chamado, por exemplo, ou para um modelo específico de chamado. Vou conseguir ver o período aqui que o estado, né, desse meu chamado ficou em aberto, o grupo, né, quanto tempo passou em um determinado grupo e quanto tempo passou determinado atribuído a um técnico. Vou ter aqui a parte de associações, tá? Então consigo associar técnicos ou outras solicitações a esse mesmo chamado e também vou ter aqui a parte do meu histórico, né? Saber tudo o que aconteceu, quanto tempo está sendo demorado para ser resolvido também, todos os técnicos que passaram por aqui, atualizações de e-mail e etc. Tá? E aqui em configurações, aqui na aba de administrador, eu vou ter a parte de modelos em formas, tá? Aqui eu vou conseguir criar modelos de incidente, modelos de problema, mudança, enfim, tá? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, um modelo aleatório aqui de alerta de segurança e aí eu vou conseguir criar, né, adicionar os campos disponíveis, né, criar novos, adicionar novos campos, né? Vou conseguir também definir, por exemplo, se marcar como obrigatório, né, para o usuário final responder e se o solicitante pode definir ou não, e vou conseguir fazer toda essa personalização aqui do meu modelo, tá? Além de também conseguir definir um fluxo de trabalho, se vai ter ali uma lista de verificação, colocar aqui detalhes de tarefas também, associar algumas tarefas, se o solicitante vai conseguir poder visualizar as tarefas, né? Então, por exemplo, quando o RH abre uma solicitação, mas vai ter que passar por vários outros departamentos, eu consigo definir para que o RH consiga ver
o andamento daquele chamado, né? Onde está agora, onde está parado, se teve algum problema, etc. Vou conseguir também definir e também vou conseguir definir algumas regras de campos de formulário, né? Então, dependendo ali, meu tipo de solicitação é problemas de hardware. Então, o campo de baixo, né, específico o problema, já vai mudar ali alguns outros campos. Tá? Então, vou conseguir definir essas regras de campos aqui. Não só isso, né? Aqui nos modelos de incidente, claro, eu já também vou conseguir deixar como definido automaticamente a atribuição automática para um técnico específico, para um grupo, tá? Também vou ter aqui os modelos de respostas, né? Então, já consigo criar aqui modelos de respostas, como primeira resposta, por exemplo, adicionar um nome de modelo e colocar ali na minha parte de modelos, tá? Não só isso, mas eu também vou ter aqui a parte de acordos de níveis de serviço. É importante ali a questão do SLA. Vou conseguir separar aqui, né? Tenho até do crítico para o baixo. Então, ao criar, eu vou, né, definir o nome, o local vai ser atribuído esse SLA, por exemplo. Já consigo deixar, né, SLAs atribuída a modelos. Então, quando aquele modelo for, né, um problema de falta de computador, já consigo deixar aquele SLA urgente, né? Então, já consigo definir e automatizar todo esse processo que eu teria que fazer manualmente, já consigo automatizar ele aqui no Service Desk Plus. Tá? Então, definindo o SLA, né, comparando todos ou qualquer um dos critérios que eu adicionar aqui, nome de solicitante, categoria de serviço, por exemplo, nível, urgência, impacto, tipo de solicitação, vou conseguir definir. Aí aqui eu vou conseguir definir, né, as horas de encaixe, né, aqui de quantas horas tem que ser respondido e chamado, quantas horas tem que ser resolvido também. Consigo também definir o tempo de escalonamento, né? Então, escalar após tais dias, né? De quando foi o SLA que eu já tinha definido foi estourado, né? E para qual grupo ou técnico que eu vou escalonar, né? Posso até ter 4 níveis de escalonamento e mudando o SLA, claro, para urgente, etc. Não vou conseguir fazer isso para incidentes, tá? Também vou conseguir fazer isso em serviços e em mudanças também, tá? E aí a gente vai entrar no outro tópico, né, que eu tinha falado ali, sobre quando você consegue associar, né, os ativos da sua empresa em um usuário final para que fique mais fácil de você resolver o problema dele, tá? Então, aqui eu vou ter uma parte total aqui de ativos, né? Eu vou ter aqui a minha parte de solicitações, que eu vou poder ali mesclar com problemas, né? Então, se eu tenho muitas solicitações ali de queda de internet, eu posso colocar ali, né, juntar em um problema único também. Mas aqui eu vou ter a parte de ativos que eu vou poder também associar aos meus usuários finais. Então, vou clicar aqui, né? Aqui eu vou ter a separação dos meus ativos, tanto de TI quanto não de TI, seus componentes, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente está em servidores, vou clicar em um aqui qualquer, vou conseguir ver o sistema operacional dele, né, os detalhes dele, né, de organização, do departamento que ele está, do usuário que está, né, responsável por ele, se ele está em uso, se ele não está, se ele está em estoque também, se vê rapidamente a localização dele, local, região, né, se é emprestável ou não, né, às vezes terceirizado ali, se tem o início de empréstimo, consigo adicionar detalhes de compra desse meu ativo também, consigo ver detalhes aqui do meu computador, né, BIOS, etc., memória, tudo isso vai ajudar o técnico a verificar o problema ali no computador do meu usuário final, né? Vou conseguir ver aqui detalhes de agente, detalhes de sistema operacional, né, de virtual host, por exemplo. Vou ter aqui, né, a possibilidade de também fazer
acessos remotos, né? Então, às vezes, né, eu não vou precisar, um técnico tem que ir lá pessoalmente verificar o computador da pessoa, porque está travando muito, né? Se tem algum vírus, etc. Vou conseguir fazer aqui acesso remoto com o Service Desk Plus, né? A partir dessa aba aqui, vou ter o controle remoto e vou conseguir verificar, né? O hardware daquele computador também, o processador, o disco rígido, o uso por unidade, né? Vou conseguir também não só ter lá usuários finais dos meus dispositivos, mas também como os componentes, né? Como os monitores, os mouses, teclados, etc. Vou conseguir mesclar e deixar tudo bem detalhado aqui, bem organizado na minha empresa, né? O que está dependendo de quê, o que está mesclado, etc. Vou ter a parte de software para verificar os softwares que estão instalados, né? No meu computador, no computador do usuário final. E vou ter aqui a parte de relações também, que aí eu vou conseguir ver, né? O que servidor ou computador está conectado a qual ativo, né? Ou qual serviço também está rodando ali uma aplicação, e aí já vem um problema maior, né? Então, por exemplo, ali naquele SLA eu já consigo definir, né, como a gente viu, se o ativo for esse, se o ativo for um ativo que esteja rodando, né, uma aplicação importante na minha empresa, o SLA já vai ser um pouco menor, já vai ser mais priorizado, né? Vai ter um tempo menor de resolução ali de primeira resposta. Então, vou conseguir adicionar serviços aqui também e vou conseguir deixar anexado, né, os componentes ou outros ativos também a esse meu servidor ou, né, o computador, por exemplo. Além disso, aqui mesmo na parte de ativos, eu vou conseguir ver as associações dos tickets também, se ele está associado a algum chamado que foi aberto e também vou conseguir ver o histórico desse ativo também, tá? Então, vou conseguir ver o histórico de varredura também, histórico de propriedade do ativo, então, com quem ele estava, por quanto tempo, né? Se os acessos remotos também, por exemplo, o servidor, né? Vários usuários podem acessar suas contas, vou conseguir ver os usuários que fizeram acesso a esse servidor, também vou conseguir ver, ter ali um histórico de até 30 dias das sessões remotas que foram realizadas nesse computador, tá? Perfeito, né? Então, pegando linha de raciocínio, até agora, né? O usuário final abriu um incidente ali com um problema de computador, que já vai ter atribuído SLA, vai ter um modelo ali de incidente, né? Vou ter ali um ciclo de vida dele também. Então, aqui eu já consigo, ó, em administrador, voltando aqui na aba de configurações, eu vou ter aqui a parte, né, de fluxo de trabalho também. Vou conseguir fazer tudo para automatizar, né, o, os meus chamados, né? Vou ter aqui a parte de regras de negócio também, são de temporizador, tudo isso vai servir, né, a parte de automatizar. Quanto mais eu automatizar todas as minhas solicitações, né, meus técnicos, meus usuários finais, a minha empresa, né, vai conseguir fluir muito melhor, diminuindo todo o tempo de resposta, MTTR, enfim, etc. Vou conseguir fazer tudo automatizado e não tem que ir lá manualmente gastar todo um tempo, tá? E aí eu vou ter, né, a partir dos modelos de respostas, a partir de e-mails ali para ter uma interação, né, com o meu usuário final sobre o ticket em específico, né? E também vou ter a base aqui de conhecimento, tá? Então aqui a parte de soluções que eu tinha falado antes, que a gente já pode deixar atrelado, né, a um chamado também. A gente pode deixar, né, visível para que o usuário final consiga visualizar, né? Consigo deixar aqui um passo a passo, alguns comentários, né? Verificar que para o usuário final essa solicitação foi útil, né? Já consigo deixar definir palavras-chave, né? Se vai ter associação, né, a alguma solicitação, algum problema, né? Alguma outra solução, por exemplo, e eu consigo ver o histórico também, né? Se teve alguma alteração naquela solução, aí eu consigo adicionar arquivos aqui, etc. Tá? Então, tudo para facilitar a vida tanto do usuário final
quanto do técnico, tá? Bom, agora eu vou voltar para os slides para continuar uma coisinha com vocês que não é só de incidentes que a gente consegue realizar aqui no Service Desk Plus, né? Como eu falei, a gente vai ter todos esses processos aqui de incidente, né? Então, ali o novo incidente, ali, via o SM Portal, né? Via chatbot também, que a gente consegue ter ali, com as IA que eu já mostro aqui para vocês também, no WhatsApp, né? Enfim, um portal de autoatendimento, telefone, etc. Vou ter ali a parte do meu SLA também, uma atribuição automática com os técnicos, né, a partir dos meus modelos. Vou conseguir analisar ali os computadores ali remotamente, conseguir obter as informações, né, daquele dispositivo que está tendo problema, né, vou conseguir me comunicar com o usuário final ali, através das conversas de e-mail, no chat, né, ter ali modelos de resposta, vou ter, né, ali minha base de conhecimento, né, de soluções que eu vou conseguir mostrar ali para o meu usuário final ou não, deixar no chamado, etc. E, né, por fim ali, fechou o incidente ali, né, manualmente ou automatizado. Então, ali, quando o problema for resolvido, todas as tarefas forem resolvidas, etc., né, o incidente já pode ser fechado automaticamente, que eu já vou dar ele como concluído, e resolvido, tá? E aqui, por fim, a gente vai ter ali o fluxo de solicitações de serviço, tá? Então, a gente vai ter ali um catálogo de serviços, né? Por exemplo, no mouse quebrou ali, vou ter um catálogo de caso eu precise de um mouse, caso eu precise de uma instalação de um software, por exemplo, e aí o técnico faz, né, o acesso remoto para fazer a instalação desse software. Vou ter ali, né, a parte de SLA, que a gente já falou antes, e ali a publicação, né, no portal de autoatendimento, que a gente vai voltar ali para ver mais a parte dos catálogos de serviços, tá? Então, no portal de atendimento ali, o, o usuário final vai conseguir verificar, né, as solicitações de serviços, os serviços que vão ter ali para ele. Vai ter envio para aprovação, então vou conseguir criar ali uma lista de aprovação, se realmente pode, por exemplo, é, pensando num caso aqui de onboarding, né? Eu faço o RH abre um chamado, esse chamado vai passar por vários departamentos, e aí vai precisar de uma lista de verificação, né? Uma lista de aprovação ali, por exemplo, das solicitações de dispositivos novos, né? De um computador novo, de um mouse novo, etc. Vou ter ali aplicado, né, o meu SLA, né? Ali naquele meu chamado já vou ter algumas tarefas, e aí eu vou ter, enfim, a entrega de serviço, tá? Então, vou voltar aqui para a ferramenta para a gente explorar um pouco a parte das solicitações de serviços, tá? Então, vindo aqui, né, o usuário final ele vai ter aqui a possibilidade de solicitar um serviço, né? E aqui eu vou ter meu catálogo de serviços, né? Precisar de um upgrade no hardware, né? Parte de comunicação aqui, internet, software, né? Usuário, enfim, vamos pegar aqui no software, eu preciso que instale, né? Uma requisição de instalar ou desinstalar um software aqui no meu computador, né? Posso clicar aqui, ele já vai ter, né? Um SLA definido, os campos eu já vou conseguir deixar definidos, né? Que está vermelhinho, eu preciso, obrigatoriamente precisa ser preenchido, né? Consigo selecionar aqui, né? Criar aqui, né? Por exemplo, o software que precisa ser instalado, né? E assim, né? Que eu já consigo deixar, por exemplo, para o usuário final conseguir visualizar, mas ele não consegue alterar, né? Que a categoria aqui já é software. E consigo adicionar aqui não só os arquivos, mas associar os ativos que estão no nome do usuário final na abertura desse chamado, tá? Além de conseguir, aqui eu estou usando um modelo, vou conseguir verificar todos os modelos de serviços aqui que eu tenho, de hardware, de login de aplicação, internet, e-mail, etc. Tá? Então, cadê? Então, vindo aqui, né, voltando aqui para a parte do técnico, eu vou ter aqui em administrador, né, os meus modelos, meu catálogos
de serviços que eu posso criar, né? Então, aqui eu vou ter meus catálogos de serviços, dados e informações, gestão de usuários perfis, hardware e dispositivos. Vou ter os catálogos de serviços, né? Então, aqui no hardware de dispositivos, aqui eu vou ter, né, solicitação de dispositivo móvel, upgrade de hardware, solicitação de equipamento de TI, né? Vou conseguir, por exemplo, deixa eu voltar aqui, vamos clicar em upgrade de hardware, né? Já consigo deixar aqui bem parecido ali com um chamado de incidente, já consigo deixar campos aqui pré-definidos também, consigo, né, configurar aqui as caixinhas, consigo definir o fluxo de trabalho também, se, né, precisar de aprovação, todos os aprovadores têm que aprovar, né, esse serviço também, já consigo definir o SLA, né, definir uma lista de verificação, as tarefas também, e as ações que pode ter no modelo, né? Então, quando ali eu tenho uma integração, né, com, por exemplo, nossa outra ferramenta, a Manager Plus, né, já consigo, ao dar, né, esse equipamento, esse novo notebook, né, para o usuário final, já adicionar ele a um grupo no AD, por exemplo, tá? E além, né, das regras de campos de formulário que eu tenho ali também na parte de incidentes. Por fim, aqui na parte de solicitações, eu vou ter a visualização que vai ser muito parecida ali com a parte de incidentes, com a parte de serviços, tá? Então, ali eu vou ter um técnico já atribuído, vou ter aqui, né, os comentários, né, a troca de e-mails que eu tenho também, todas as propriedades desse ticket também. Vou ter ali a parte de verificação, tarefas, resolução, né, parte de aprovação, dependências também, né, já que é uma solicitação, né, que vai precisar ali da da aprovação de outros técnicos, por exemplo, vou conseguir já definir aqui, né, nome do solicitante também, data de vencimento, estado, enfim, vou ter todo o histórico, né, para acompanhar, vou conseguir, né, associar isso a problemas, a projetos também. Então, problemas, aquilo que eu falei, teve muitos chamados de queda de internet, consigo criar um problema e já conseguir colocar informações ali de causa raiz, de uma solução maior. Vou ter aqui a parte de projetos, em que consigo já definir, né, técnicos específicos, né, conseguir verificar toda ali vou ter toda a análise de tempos ali naquele projeto, conseguir definir marcos ali, né, porcentagem de quanto está sendo concluído aquele projeto, mudanças, liberações também, vou ter todo um processo, né? Aqui, por exemplo, vou conseguir todo um processo de migração, de atualização de alguma coisa no ambiente, né, da nossa empresa, de submissão, planejamento, avaliação do CLAB, né, implementação, release, revisão, até ser realmente feita a mudança. Vou ter todas essas informações aqui no Service Desk Plus e muito mais, né? A gente tem várias abas aqui que a gente não conversou, mas isso daqui foi só o básico, né, do que o Surface 10 Plus realmente vai conseguir fazer no nosso ambiente, tá? Até porque a gente vai ter muitas outras possibilidades de automação, né, integrações com WhatsApp, com outras ferramentas também, da própria Manage Engine ou com terceiros também. E no mais, é isso, pessoal. Obrigado. É, sintam-se à vontade, né? Qualquer questionamento aí sobre a ferramenta, se faz, não faz, etc., eu passo minha vez. Obrigada, Arthur. A gente tem algumas perguntas, né, que o pessoal deixou aqui enquanto que você estava fazendo a explicação aí referente à ferramenta, tá? Então, nós temos aqui a pergunta do Sidney. Como o USM ajuda a transformar a central de serviços em um ambiente mais maduro e orientado a processos, especialmente para equipes que ainda estão estruturando a sua base de conhecimento e buscando padronizar atendimentos? Bom, nesse caso aqui, a gente conseguiu ver que a gente consegue separar, né, por exemplo, os departamentos que você vai ter
na sua infraestrutura, né, pelas instâncias, a gente vai conseguir separar isso, mas quando a gente pega em padronizar, né, a gente vai conseguir padronizar essa parte ali na questão dos modelos mesmo, né, na parte de Uhum, solicitações ali, também a gente vai conseguir padronizar o modo de como cada usuário final, né, for tratado, o modo de abrir, por exemplo, uma solicitação. Claro, vão ter vários meios, modos de abrir uma solicitação, mas eu já consigo deixar uma experiência mais padronizada ali, né, na visualização que eu mostrei para vocês do usuário final, vou conseguir definir, deixar mais padronizado o sentimento, né, o feeling ali de abrir um chamado, ser respondido, né, ter uma resposta ali automática ali do técnico de primeira resposta e os SLAs, a parte ali, para tudo ser bem padronizado. uhum. A Maria questiona: o Service Desk Plus permite integração com o Active Directory para autenticação SSO e sincronização automática de usuários? Sim, sim, eu até dei uma pincelada ali, né, que a gente tem uma integração com a Demandger que ele consegue fazer justamente isso, né? Então, pegando ali naquele exemplo de onboarding, né, a gente abre um técnico, pega um chamado de onboarding, ele vai ter a possibilidade de, no próprio Service Desk Plus, já adicionar esse usuário no AD, no grupo e etc. Uhum. O Paulo questionou se tem integração entre as áreas a fim de facilitar a adesão de todos. Tem sim, tem sim. Pegando aquele exemplo lá, quando o RH, né, instância de RH, de TI, de facilities, por exemplo, o RH abre um chamado que vai precisar passar por todas essas instâncias aí, tá? Uhum. Então, eu vou conseguir deixar a visualização desse chamado, né, toda a integração, né, para ver o processo, passo a passo, onde está sendo feito, né? O meu pessoal de facilities vai conseguir, né, por exemplo, de onboarding em algum momento vai chegar nele aquele chamado. Então ele já vai estar ciente disso, etc. Conseguir ter Uhum. essa visualização Uhum. intercalada entre as instâncias. Uhum. O Bruno pergunta se a descoberta de ativos é feita via agente, agentless ou ambas, e como é que ocorre a atualização automática do inventário. Ambas, a gente consegue fazer por credenciais, né, dispositivo de rede, e por agente, para a gente pegar aquelas informações de hardware e software, né, sistema operacional e etc. A partir do histórico, né, pegando ali no agente, ele vai pegando, né, as informações, né, em determinado tempo. E aí, a partir do histórico, vai funcionar, por exemplo, se um usuário deu login naquela máquina, por exemplo, ele vai pegar ali, né, ele vai pegar ali os históricos, né, do agente, se ele está ativo, se ele está respondendo, etc. Vou ter ali os históricos, né, também. Se eu alterei, né, a dependência daquele ativo para um outro usuário, e também eu vou ter a parte do histórico sobre as sessões remotas, né? Que aí eu vou conseguir ver em até 30 dias todos os técnicos ou qualquer outro usuário que tenha acessado remotamente aquela máquina. Uhum. O Lucas perguntou se o sistema é fácil de usar para equipes que estão migrando de planilhas ou e-mails para uma ferramenta de helpdesk. Sim, sim. A gente vai ter até a possibilidade aqui de importar algumas informações aqui, fazer a migração para o Certdesk Plus. E aí, né, informações, né, de ativos ali, CMDB, vai ser bem fácil de você conseguir se encontrar no Service Desk Plus aqui. Uhum. A última pergunta, o Eduardo: como o Service Desk Plus permite priorizar automaticamente os chamados críticos e garantir que os problemas mais impactantes nos negócios sejam resolvidos primeiro? Essa é uma pergunta muito interessante que eu vou até compartilhar minha tela aqui, novamente, que vale muito essa pergunta, né? Tem algo aqui no Service Desk Plus chamado matriz de prioridade, tá? Cadê? Tá compartilhando aqui. Matriz de prioridade. Então, aqui a gente consegue definir a urgência, né? Consigo criar urgência e prioridades, que eu vou conseguir atrelar os meus chamados, e criar aqui a matriz de prioridade, tá? Então, aqui eu vou pegar o impacto, urgência e definir a prioridade, se é crítica, se é alta, média, baixa, etc. Nisso, eu vou conseguir já
colocar um SLA, por exemplo, definir um SLA com base nessa matriz de prioridade, tá? Então é bem simples. Ok. Então, gente, esse era hoje o nosso webinar, tá? Então, agradeço ao Arthur ali também por todos os esclarecimentos, né? A apresentação aí da ferramenta. Se precisarem de qualquer apoio, quiserem conversar, quiserem entender também, né, como é que a ferramenta, né, atenderia ao ambiente específico que hoje vocês têm aí dentro, né, da empresa, entre em contato aí com a gente. Qualquer coisa aí a gente pode alinhar uma call, né? Focada aí, né, nas entregas, né, de cada ambiente, tá bom? Agradeço novamente aí a atenção de todos. Preencham os dados, né, em relação aí ao nosso formulário para que a gente consiga estar enviando a gravação e também o certificado de participação desse webinar, tá bom? Qualquer dúvida aí, estamos à disposição.